Viva está com o programa de entrevistas sobre as eleições autárquicas de 26 de setembro. O nosso convidado de hoje é Jerónimo de Sousa, a quem agradeço desde já. Tem falado destas autárquicas, Jerónimo, como a grande batalha em que é preciso reforçar mandatos depois de a coligação ter perdido 10 câmaras nas últimas eleições. É agora urgente estancar essa sangria? Nós estamos nestas eleições para avançar. E em termos de objetivo, em termos de síntese, procuramos, portanto, aumentar a nossa influência, ter mais votos e ter mais mandatos. Num quadro onde, naturalmente, são importante a formação de maiorias para executar, portanto, o nosso programa, portanto, o nosso projeto, mas não desvalorizamos, por exemplo, em muitos concelhos, em muitas freguesias, a conseguir mandatos, porque, mesmo em minoria, não significa, digamos, a abdicação da nossa intervenção, da nossa proposta. Portanto, e é nesse sentido que estamos, portanto, com confiança que é possível, tendo em conta a obra realizada pelas câmaras e freguesias CDU, e, simultaneamente, portanto, esta confiança pelo trabalho realizado, pela seriedade com que os eleitos se têm empenhado, temos esta confiança, não parte do zero, portanto, tem substância, tendo em conta essas possibilidades reais, olhando para o trabalho, olhando para o projeto e para a intervenção dos nossos candidatos agora nesta campanha eleitoral. O Partido Comunista Português perdeu 9 câmaras para o Partido Socialista nas últimas eleições autárquicas. Perder para os socialistas é pior do que perder para outro partido qualquer? Não, obviamente não. Pode não ser indiferente, mas a questão central para nós é reforçar as nossas posições, naturalmente, com aqueles adversários mais diretos, seja PS, seja PSD, afirmando a CDU como uma grande força autárquica. Obviamente alguns não têm esse problema, porque não tendo câmaras não vão perder nenhuma. Mas a nossa ideia é que é possível, portanto, avançar em grandes concelhos, onde a margem, portanto, foi pequena, e insisto muito nesta ideia. De facto, o valor da candidatura da CDU, o valor dos seus eleitos, há que reconhecer, portanto, de facto, o mérito desse trabalho. Portanto, muitas vezes há fatores que condicionam, portanto, a votação, mas o que temos visto, mesmo neste quadro tão difícil como a pandemia, onde foi preciso, portanto, quase darmos a contribuição para o desconfinamento das pessoas, muitos e muitos portugueses, muitas vezes mais do que o medo de morrer, já começavam a ter medo de viver, portanto, com as consequências para a saúde desses mesmos portugueses. Portanto, esta nossa campanha também é uma campanha de confiança, de esperança, levando a que as pessoas desconfinem e participem nesta batalha tão importante para o nosso país, para o poder local, e por isso mesmo, por aquilo que fizemos, por aquilo que realizamos e podemos realizar, a nota é de confiança. A tentativa de normalizar a vida das pessoas. O Jerónimo há pouco falava de câmaras autarquias, onde foi taco a taco, e que o Partido Comunista Português perdeu uma delas importante, que foi a Almada. O Jerónimo tem de alguma maneira tentado desvalorizar a importância ou não de reconquistar esta autarquia para o partido e para a coligação, mas é um desejo muito mal escondido. Era importante reconquistar esta autarquia, era uma espécie de vingançazinha sobre o que aconteceu nas últimas eleições? Nós não isolamos o nosso grande objetivo de reforçar posições e de alcançar novas maiorias, incluindo, portanto, o caso da Almada. Não afunilamos para aí. Existem outros municípios, portanto, outras câmaras municipais, portanto, muitas freguesias. Quer dar exemplos? Freguesias onde é importante manter posições. E concelhos também? Concelhos, naturalmente, Almada é um exemplo concreto. Portanto, existem outros concelhos
onde perdemos, portanto, essa maioria, mas que podemos recuperar. Portanto, não sou capaz, em relação, portanto, a essas 308 municípios, não sou capaz de fazer uma seleção, antes pelo contrário, portanto, Almada está incluído nesse objetivo, mas não reduzimos os nossos objetivos, a nossa campanha, portanto, em torno de um concelho, independentemente da sua importância. E por isso mesmo é que, portanto, esta confiança que resulta de procurar este objetivo de mais mandatos não é coisa pequena, não é coisa pequena. Porque a CDU tem uma experiência de muitos anos, onde, às vezes, um eleito, seja numa freguesia, portanto, e até portanto, em câmaras municipais, têm desenvolvido um trabalho e têm tido um empenhamento. E faz a diferença. Que de facto faz a diferença. Se nos perguntarem, portanto, então, mas como é que vocês estão a idealizar esse resultado? E, em primeiro lugar, portanto, é pelo projeto, pela proposta, pelo valor dos nossos candidatos, que é diferente de outros candidatos, de outros partidos. Porquê? Porque nós temos, de facto, um projeto. Portanto, há forças políticas com ideias, portanto, com iniciativa, também com objetivos, mas há de reparar que lhe falta um projeto. E esta concepção de uma grande proposta de fundo de trabalho, de honestidade e de competência pode determinar, digamos, esse mesmo crescimento, esse mesmo alargamento e confirmar a CDU como uma grande força, autárquica. Eu vou insistir na Península de Setúbal, que é estratégica para o Partido Comunista Português, Barreiro, Almada, Setúbal. Ganhar ou reganhar estas 3 autarquias seria um bom jackpot para o partido? Bom, teria um grande significado, isso é indesmentível, mas eu insisto muito nesta ideia. Nós temos uma visão do todo nacional e manter, portanto, enfim, essas maiorias onde somos maioria, grande objetivo, e, naturalmente, muitas vezes até reforçar posições sem conseguir essas maiorias. Mas a nossa disponibilidade, o nosso empenhamento, esse nosso projeto, transmitem, portanto, confiança, e aquilo que temos vindo a verificar, portanto, já andamos no terreno, com grande capacidade de iniciativa, poderia dizer que o ambiente é bom. Vamos conseguir todos os nossos objetivos? Veremos. Mas temos essa referência e acreditamos que é possível. Estamos à conversa com o secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa. Gostava de saber também, em relação ao Alentejo, que também é uma região muito importante, autárquica, para o partido. Há medo de perder ali a influência nesta região por causa do Chega? Ou isso começa a ser um mito urbano que não vai confirmar-se na noite de 26 de setembro? Eu estou profundamente confiante que a inteligência do povo português, portanto, resolverá, portanto, esse problema ou esse mito, que se quisermos. Esse partido, portanto, enfim, portanto, anunciou quase a conquista de meio mundo, mas o que sabemos, o que sentimos, é que no dia 26 de setembro esse mito, portanto, vai ser abalado na medida em que, particularmente no plano autárquico, as pessoas interessam-lhe fundamentalmente que a sua terra, a sua população seja defendida, portanto, por alguém que queira trabalhar ao seu serviço, sem aproveitamento próprio, antes pelo contrário, e isso, digamos, descontada, portanto, enfim, essa euforia, este bom senso, portanto,
dos portugueses e a consciência de que precisam de ter um concelho, uma freguesia que sirva aos seus interesses, é que vai determinar a votação. Em relação a Lisboa, é a impressão minha e de outras pessoas, imagino, ou em Lisboa há uma espécie de arranjinho de conversas, ou pelo menos uma predisposição do Partido Comunista Português para um entendimento pós-eleitoral com Fernando Medina, no caso do atual presidente, reconquistar a autarquia? Bom, em primeiro lugar, tanto dizer que nós não faremos coligações pós-eleitorais. Em segundo lugar, tanto quanto há arranjinhos, bom, há de reparar, Susana, que atualmente existe em Lisboa uma coligação formal, tanto entre PS e Bloco de Esquerda, tanto, e que o Bloco de Esquerda que aceitou as condições leoninas em relação a orçamentos, em relação a programas, em relação a medidas de fundo, de um amarramento que condiciona, portanto, naturalmente, o próprio Bloco. Portanto, o problema não está colocado, portanto, em relação à CDU. O que afirmamos é que nós, portanto, podemos também aqui em Lisboa reforçar posições. É verdade que já lá vem longe o tempo em que a CDU tinha 5 mandatos na cidade e o PS tinha 3. Que no processo, portanto, de construção, portanto, da solução da coligação por Lisboa, há que não esquecer que a CDU tinha quase 30% dos votos e o PS 19%. E, no entanto, portanto, a presidência foi para o Partido... Houve um entendimento na Houve, altura. de facto, este nosso empenhamento num trabalho meritório que não foi acompanhado pelo próprio PS. E não há possibilidade, neste momento, de repetir uma coisa desse género? Ou ali a presença do Bloco de Esquerda pode baralhar as contas e o partido não está para aí virado em fazer parte desse entendimento também? Não, portanto, o PS pode se sentir confortável com esse apoio do Bloco de Esquerda. Nós insistimos nesta ideia. Portanto, a CDU é a força alternativa que existe, portanto, para esta cidade. É a força alternativa que tem um projeto, um programa, portanto, trabalho realizado, propostas concretas para a cidade, que nos leva, enfim, a esta ideia de concorrência. Não vamos esconder-nos atrás de falsas independências ou falsos independentes. Temos, de facto, o nosso próprio projeto, é com ele que vamos avançar, é com essa garantia de que não existirão, portanto, acordos pós-eleitorais, mas, naturalmente, num quadro em que... Aqui ou ali pode haver pontualmente um entendimento, é isso? Sim, portanto, a partir, digamos, da criação de condições para que a CDU assuma, portanto, a responsabilidade para servir as populações. Mas, como digo, formalmente isso não existirá. Portanto, vamos trabalhar por conta própria, vamos procurar, de facto, que esse projeto alternativo se afirme também na cidade de Lisboa. Há pouco repetiu uma coisa que já disse no discurso de encerramento da festa do Avante sobre as falsas listas de independentes. Está a falar exatamente do quê? Que também na altura fiquei curiosa e gostava que esclarecesse um pouco isso e que desse exemplos. Sim, está a falar de quem? Vou falar particularmente, como é sabido, na área do PS e do PSD. Muitas listas de independentes foram constituídas por membros desses partidos que, por razões de zangas, por razões de posicionamento nas listas... Não está a falar do Porto, por exemplo, em relação a Rui Moreira e ali a um entendimento que possa haver depois das eleições com o Partido Socialista? Portanto, o Porto é um caso paradigmático, como é sabido, por exemplo, inclui tanto o CDS como força que vai, enfim, englobar tanto o número de vereadores eleitos. Naturalmente existe essa dinâmica de chamados independentes, mas eu, portanto, quis significar com a expressão, portanto, que em termos gerais, em termos nacionais, existe muita lista de independentes que são tão independentes como eu. O PCP insiste muito na necessidade da regionalização, até como cumprimento de um preceito constitucional.
Já falou disto com António Costa, com o secretário-geral do Partido Socialista, primeiro-ministro, alguma vez? Porque ambos defendem a regionalização. A questão, imagino, é de calendário. Mas, Susana, esse é o grande mistério que existe na sociedade portuguesa. A regionalização está consagrada na Constituição há 45 anos, esta parte. E há este fenómeno esquisito que é: o PS está de acordo com a regionalização, portanto o PSD está de acordo com a regionalização, todos estão de acordo com a regionalização, mas o grande problema é que sempre que existe essa possibilidade, invocam, portanto, outros esquemas, designadamente a chamada descentralização, que de descentralização não tem nada. Momento, não é? Descentralização não tem nada. Nós temos aqui um processo escandaloso em que, em nome dessa descentralização, se está a procurar transferir responsabilidades para as autarquias, mas sem serem acompanhadas pela necessidade, portanto, de investimento, de reforço financeiro, que leva a esta conclusão. Ou seja, portanto, a responsabilidade para as autarquias, e com preocupação em relação designadamente à saúde e à educação, e depois, digamos, procura-se assim sacudir de responsabilidades governativas. Ora, isto é uma aberração. Eu dou-lhe um exemplo. O Castelo de Montemor, em que foi decidida a sua recuperação. Muito bem. Mas vai ver, portanto, a verba que foi atribuída para essa recuperação é zero. Ou seja, sairia tudo do orçamento do município. Mesmo em situações onde, por exemplo, em Sesimbra... Vai ser uma carga acrescida para os municípios? Sem dúvida, portanto, porque se atribuem essas responsabilidades ao sabor das possibilidades de cada uma. E existem autarquias, portanto, enfim, podem ter alguma capacidade de resposta, mas a esmagadora maioria não pode, digamos, levar com responsabilidades em áreas tão sensíveis como a saúde, designadamente, em áreas como a educação, em que se procura essa responsabilização com todas as consequências que isto tem nos orçamentos dos municípios. Portanto, é uma falsa descentralização. Porque o governo, enfim, elegeu-se umas quantas pessoas, e, muito bem, isto é um processo democrático, diríamos, mas a verdade é que depois vamos ver quem manda nessas pessoas, quem determina os seus posicionamentos é o governo. Ora, isto não é de facto uma verdadeira regionalização que precisa de facto de ser concretizada, tendo em conta a situação no nosso país, particularmente os desequilíbrios em relação ao interior, tanto em relação ao litoral, tanto em relação às condições para o desenvolvimento. Existem situações muito diversificadas, mas a verdade é esta, é que se isso acontecer, as autarquias vão ter a vida muito mais difícil. O secretário-geral do PS, António Costa, atirou na moção com que se apresentou ao último congresso do Partido Socialista a regionalização para 2024. Até lá já é tarde? Bom, no fundo, é o problema que eu colocava. Portanto, já ouvimos esta história, portanto, há 40 anos. António Costa tem... É que é esta ideia. A seguir é que é. A verdade é que passam décadas em relação, portanto, ao funcionamento e à entrada em vigor dessa norma constitucional da regionalização. Todos estão de acordo e, por isso, este grande mistério, todos estão de acordo, mas ninguém avança. Há aqui um grande entrave, ao que parece, segundo o próprio secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro, que tem sido a posição do atual Presidente da República, que não tem sido favorável a um processo de regionalização, daí a tirar sempre o calendário um pouco para a frente. Sim, mas quem decide é a Assembleia da República, portanto, quem decide é a Constituição da República, não é o Presidente da República. Se há uma norma que vigora, que, por outro lado, constitui uma necessidade objetiva por parte de muitas regiões que são afetadas e discriminadas por essa falta de regionalização, naturalmente, isso é uma questão profundamente incompreensível, porque nós assistimos, vamos aí às regiões, particularmente do interior, as discriminações, as desigualdades, que já não são só sociais, mas também territoriais,
problemas de articulação e de um desenvolvimento e uma visão estratégica poderia levar ao desenvolvimento dessas mesmas regiões mais afetadas? A verdade é que ouvem, e até muitos com certeza acreditam, no PS e no PSD, que dizem que estão de acordo com a regionalização, e são mais 4 anos perdidos na medida em que não se avança. Portanto, garante 2023, portanto, enfim, 2024, pode ser que... Ora, isto não é sério, assim não é sério. Vamos avançar nós. É notório que o secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro, António Costa, mostra uma preferência pelas negociações com o PCP. No debate do Estado da Nação isso foi claro, com António Costa a dar conforto a diversas exigências do PCP, ou pelo menos a abrir-lhes a porta. Já ouvimos o primeiro-ministro a falar de mexidas no IRS. Espera ouvi-lo falar em breve também de pensões. Quem sabe, nos comícios autárquicos de campanha, falar de aumentos de salários, por exemplo, também? Tem essa esperança? Nós, em relação ao posicionamento que temos tido, particularmente na fase de discussão dos orçamentos de Estado respectivo, há um posicionamento claro do Partido Comunista Português. Em primeiro lugar, a forma séria como trata estas coisas. Em segundo lugar, mantendo os seus objetivos da valorização do trabalho e dos trabalhadores, a necessidade do desenvolvimento económico, de uma outra política que provoca a ruptura com esta política direita que durante décadas nos tem infernizado a vida, mas, portanto, não perdemos nenhuma oportunidade para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e do povo, incluindo no orçamento de Estado. Foi esse empenhamento, foi esse esforço, foi essa seriedade que levou, por exemplo, a que centenas de milhares de trabalhadores tenham recebido o seu salário por inteiro em regime de layoff. Foram 250 mil pessoas, particularmente trabalhadores independentes, que viram, portanto, enfim, alguma garantia, portanto, na sua vida. Foi, portanto, um aumento extraordinário das pensões e das reformas que tem, portanto, e que se sente. Nós que andamos agora no terreno é que percebemos a importância que teve esse aumento de 10 euros, que significou, portanto, de 40, portanto, enfim, ao fim de um ano, portanto, esse valor, portanto, acrescentou. Foi por esta intervenção do nosso partido, do nosso grupo parlamentar, por exemplo, a questão dos espaços sociais, a questão dos infantários, das creches. Dir-se-á, bom, mas não se resolveu os problemas estruturais que atravessam a sociedade portuguesa. É um facto. Mas não desvalorizemos esses passos adiante que, do nosso ponto de vista, devem continuar a aprofundar-se, a realizar-se neste quadro, portanto, perante um governo minoritário do Partido Socialista, que se procure dar respostas, particularmente naquilo que é urgente, naquilo que é mais emergente, e falou aí de um exemplo concreto da questão dos salários. Espera que haja, de facto, mexidas. Sim, portanto, porque é importante. Repare, eu dou-lhe um exemplo concreto, o setor da saúde. Quantos aplausos, reforço da valorização das carreiras. Quantos aplausos não demos a esses profissionais? E hoje eles estão confrontados com uma situação de injustiça, porque veem as suas carreiras congeladas, porque viram os seus salários congelados, a necessitarem, portanto, de facto, de um reforço, a par do reforço do Serviço Nacional de Saúde, e a verdade é que o Governo tarda em dar resposta a esses profissionais. E por isso mesmo, portanto, é que nós consideramos, a par da questão da fiscalidade, nós temos uma visão, portanto, diferente da direita. Não é tanto uma questão de carga fiscal, é uma questão de justiça fiscal. São dois conceitos totalmente diferentes. Muito nisso, sim, porque naturalmente nós já procuramos a reposição em relação ao IRS, portanto, dos escalões, portanto, já vigoraram 10 escalões, portanto, depois o PSD e o CDS reduziu drasticamente. E agora vai haver mexidas, pelos vistos? Vai haver Conta mexidas, com isso? Com base, como digo, neste critério fundamental, portanto, de reposição da justiça fiscal, tendo em conta os baixos rendimentos, portanto, os rendimentos médios também, portanto, eu acho que deviam ser considerados, procurando, portanto, essa justiça fiscal que tarda já há muitos anos.
Como é que tem visto este tabu em torno da sucessão na liderança de António Costa? Pensa que finalmente não é consigo e que finalmente os jornalistas entretêm-se com a sucessão de outro líder à esquerda? Em relação à situação no PS, como diz o nosso povo, quem sabe da vida do convento é quem lá está dentro, não é? Portanto, é um problema do Partido Socialista. Da nossa parte, enfim, nós realizamos um grande congresso, foi encontrada a solução de direção. Portanto, A situação está definida, não é? A direção, portanto, enfim, atribuiu-me, portanto, responsabilidades e, para procurar corresponder a essa manifestação clara, portanto, do meu partido, enquanto cá andar, portanto, é para fazer melhor, portanto, com mais força, com determinação, com uma imensa alegria, tendo em conta as causas por que nos batemos. Jerónimo, tenho uma última pergunta para si. É um equilíbrio difícil ser adversário político do Partido Socialista autárquico, em que o PCP discute taco a taco câmaras historicamente importantes para o partido e, por outro lado, assumir-se como um parceiro privilegiado do governo PS para as negociações do Orçamento do Estado? São duas coisas diferentes, claramente diferentes. Consegue-se fazer esse equilíbrio e equilibrar, sobretudo, o discurso? Não, o nosso discurso, portanto, é tão equilibrado que vai para além, portanto, das questões do orçamento. Portanto, nós consideramos que existe um problema central na sociedade portuguesa, que é a necessidade de romper com este caminho de déficits, de destruição do nosso aparelho produtivo, da nossa produção nacional, de injustiça em relação aos salários, aos direitos, a precisar de facto de uma política diferente. E esta é a grande crítica que fazemos ao Partido Socialista. Portanto, aliás, citando Jorge Sampaio, digamos, há mais vida para além do orçamento e portanto, digamos, a nossa visão não tem como meta, portanto, a questão do orçamento para 2022. A nossa meta, o nosso objetivo é, de facto, uma política diferente que resolva os grandes problemas nacionais. Muito obrigada. Estivemos à conversa com Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português, nesta sequência de entrevistas sobre as eleições autárquicas. Amanhã teremos um novo convidado.